Existe uma palavra entre aspas no título deste vídeo que merece ser explicada logo de início, porque ela não é exagero nem sensacionalismo. Quando dizemos que esses truques são proibidos, não estamos falando de nenhuma conspiração governamental, de nenhuma perseguição às nossas avós, de nenhum documento secreto sendo suprimido em algum servidor corporativo. Estamos falando de algo muito mais simples e muito mais honesto do que isso. Estamos falando de dinheiro. Práticas que usam ingredientes que qualquer pessoa pode comprar por alguns reais numa feira, no mercado de bairro, ou colher no próprio quintal, simplesmente não interessam à indústria de cosméticos porque não geram margem de lucro, não criam dependência de marca, não precisam de embalagem sofisticada nem de campanha publicitária com celebridade. Elas são proibidas não por decreto, mas por irrelevância comercial. Ninguém financia pesquisa em larga escala sobre o ovo de galinha caipira como tratamento capilar porque ninguém pode patentear o ovo de galinha caipira. E o que não tem patente não tem financiamento, o que não tem financiamento não aparece nas prateleiras, e o que não aparece nas prateleiras é gradualmente esquecido entre uma geração e a próxima. Esse é o único mecanismo de proibição que existe aqui. E é suficiente para apagar décadas de conhecimento popular acumulado. Nossas avós não tinham acesso ao que a indústria chama hoje de tecnologia capilar avançada. Não tinham queratinas industriais, não tinham silicones de alta viscosidade, não tinham reparadores de pontas com nanotecnologia. E ainda assim existem fotografias de mulheres do início do século XX com cabelos que chegavam até a cintura, densos, com brilho real, sem o opaco artificial dos produtos que tentam imitar aquilo que a natureza faz com consistência quando bem alimentada. O que essas mulheres tinham era tempo, era observação, era transmissão oral de conhecimento que atravessava gerações sem precisar de certificado nem de aprovação regulatória. E tinham acesso irrestrito a ingredientes que a natureza oferece gratuitamente. Este vídeo reúne 25 dessas práticas. Algumas têm explicação científica razoavelmente bem estabelecida. Outras têm explicação plausível mas ainda incompleta. Todas têm uma coisa em comum: eram usadas de forma consistente por populações inteiras antes de existir uma indústria interessada em substituí-las por algo que precisasse ser comprado mensalmente. O primeiro truque é a massagem capilar com óleo aquecido em banho-maria, não no micro-ondas, em banho-maria. Nossas avós aqueciam o óleo dentro de um recipiente menor colocado dentro de outro com água quente, exatamente como se faz com chocolate derretido. A diferença não é estética. Quando você aquece um óleo diretamente no fogo ou no micro-ondas, você eleva a temperatura de forma descontrolada e oxida os ácidos graxos insaturados, transformando um composto nutritivo em compostos aldeídicos que irritam o couro cabeludo. O banho-maria aquece o óleo de forma gradual e uniforme, chegando a no máximo 50 graus, temperatura suficiente para aumentar a fluidez e melhorar a penetração sem degradar os compostos ativos. A massagem em si, realizada com pressão moderada em movimentos circulares durante 5 a 10 minutos, estimula mecanicamente a circulação local. Não é misticismo. É pressão física sobre os capilares da derme, que respondem à pressão mecânica com vasodilatação reflexa. O segundo é a água de arroz fermentada. As mulheres de Huanglu, na China, famosas historicamente pelos cabelos que chegavam a 2 metros de comprimento, usavam água de arroz fermentada como enxágue final. Mas essa prática não era exclusiva da Ásia. No Brasil rural do início do século XX, a água em que o arroz tinha sido lavado ou cozido era frequentemente usada como enxágue capilar por mulheres que não tinham acesso a condicionadores. A fermentação natural por 24 horas converte os amidos do arroz em inositol, um composto da família das vitaminas B que tem afinidade molecular com a queratina e demonstrou em estudos modernos capacidade de reduzir a tensão superficial do fio, tornando-o mais maleável e resistente à quebra por atrito mecânico. O pH levemente ácido da água fermentada também ajuda a selar a cutícula do fio, que é a camada externa protetora responsável pelo brilho natural. O terceiro truque é a clara de ovo como máscara de proteína. Nossas avós chamavam de banho de proteína antes de esse termo existir no vocabulário dos salões de beleza. A clara de ovo contém albumina, uma proteína globular que ao contato com o fio poroso preenche temporariamente as lacunas da cutícula danificada, reduzindo a porosidade e aumentando a resistência mecânica. Não é permanente.
Nenhum tratamento externo é permanente porque o fio capilar é tecido morto que não se regenera. Mas o efeito é real e mensurável, e o ovo de galinha caipira custava e ainda custa uma fração do que custa qualquer tratamento de proteína industrial. O quarto é a gema de ovo com mel e óleo. Se a clara trata o fio com proteína, a gema trata com lipídios e emolientes. A gema contém lecitina, um fosfolipídio que forma emulsões naturais e que tem afinidade com as membranas lipídicas que compõem a estrutura interna do fio capilar. O mel, como discutimos em vídeos anteriores, contém umectantes naturais que atraem umidade do ambiente para dentro da estrutura do fio. A combinação dos três ingredientes, gema, mel e um óleo vegetal de baixo peso molecular como o de cocô ou de amêndoa, cria uma máscara que hidrata, nutre e sela simultaneamente. Exatamente o que qualquer condicionador industrial de alta linha promete fazer com 20 ingredientes sintéticos. O quinto truque é escovar o cabelo 100 vezes antes de dormir. Sim, 100 vezes. Esse hábito era prescrito por avós em culturas tão diferentes quanto a italiana, a japonesa e a brasileira, e foi gradualmente abandonado quando a indústria começou a associar escovação excessiva com dano mecânico. A verdade é mais nuançada. Escovar em excesso o cabelo molhado ou com escovas de cerdas metálicas duras causa dano. Mas escovar cabelo seco com escova de cerdas naturais, como cerdas de javali, distribui o sebo produzido pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo ao longo de todo o comprimento do fio, que é exatamente o que o sebo é biologicamente projetado para fazer. O problema é que com cabelos muito longos ou muito presos, esse sebo nunca chega às pontas. A escovação é um mecanismo de distribuição. As 100 passadas não são superstição. São quantidade suficiente para distribuir o sebo uniformemente em cabelos de comprimento médio. O sexto é o enxágue final com água fria. Não morna, não temperatura ambiente, fria. Nossas avós insistiam nisso e levavam reclamação das filhas toda manhã. A água fria provoca a contração das escamas da cutícula capilar, que durante a lavagem com água quente e o contato com o shampoo se abrem para permitir a limpeza, mas ficam abertas, tornando o fio áspero, opaco e vulnerável ao atrito. A água fria as fecha mecanicamente, devolvendo o alinhamento das escamas que produz o brilho real, aquele brilho que os produtos de silicone tentam simular artificialmente por fora sem nunca restaurar por dentro. O sétimo truque é a aloe vera direto da folha. Não o gel industrializado, que na maioria dos casos contém conservantes, espessantes e fragrâncias que diluem e alteram os compostos ativos. A folha fresca cortada e raspada na hora libera a semanana, um polissacarídeo que forma uma película protetora sobre o fio e tem propriedades umectantes e anti-inflamatórias no couro cabeludo. Nossas avós não chamavam assim. Elas chamavam de babosa e sabiam que funcionava porque o resultado era visível em uma ou duas aplicações. O oitavo é o vinagre de maçã como enxágue. Em regiões rurais do Brasil, do Portugal antigo e de vários países da Europa mediterrânea, o vinagre diluído em água era o enxágue padrão após a lavagem do cabelo. O pH do cabelo saudável é levemente ácido, entre 4 e 5,5. O pH da maioria dos shampoos convencionais é alcalino, entre 6 e 9, porque a alcalinidade facilita a remoção de sujidade. Mas esse pH alcalino abre as cutículas e deixa o fio eletrostático, áspero e propenso ao embaraço. O vinagre de maçã diluído, com pH próximo de 3, restaura a acidez natural do fio, fecha as cutículas e dissolve resíduos alcalinos de minerais presentes na água da torneira, especialmente o carbonato de cálcio que se deposita sobre o fio em regiões de água dura. O nono truque é o hábito de lavar o cabelo menos vezes por semana. Nossas avós, em sua maioria, lavavam o cabelo uma vez por semana, às vezes duas. Isso não era falta de higiene. Era a compreensão intuitiva de que o couro cabeludo produz sebo com uma razão, que é proteger tanto a pele quanto o fio. Cada vez que você lava o cabelo com shampoo detergente, você remove esse sebo. O couro cabeludo interpreta essa remoção como sinal de que precisa produzir mais sebo para compensar, e entra em ciclo de hiperprodução que torna necessário lavar com ainda mais frequência. Reduzir gradualmente a frequência de lavagem, ao longo de algumas semanas de adaptação que podem ser desconfortáveis, permite que o couro cabeludo regule sua produção sebácea para o nível natural. O décimo é a máscara de abacate com azeite.
O abacate contém ácido oleico e palmitoleico, ácidos graxos com peso molecular suficientemente baixo para penetrar a cutícula capilar e se depositar no córtex do fio, onde estabilizam a estrutura proteica interna. O azeite de oliva extra virgem, especialmente quando prensado a frio e de baixa acidez, acrescenta esqualeno e polifenóis com ação antioxidante. Nossas avós do Mediterrâneo e do norte de África usavam essa combinação como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, porque na economia doméstica delas, esses ingredientes eram mais baratos e mais acessíveis do que qualquer produto cosmético importado. O 11º truque é a cebola ralada aplicada no couro cabeludo. Sim, é incômodo, o cheiro é forte e a remoção exige cuidado. E ainda assim essa prática persistiu em culturas tão distantes quanto a indiana, a turca e a brasileira nordestina porque o resultado era consistente o suficiente para justificar o inconveniente. O suco de cebola contém quercetina, um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias, e compostos organosulfurados que estimulam a circulação local e têm atividade antimicrobiana contra alguns dos fungos que colonizam o couro cabeludo. O cheiro desaparece completamente após uma lavagem adequada com shampoo neutro. O 12º é o uso de pentes de madeira ou chifre, nunca plástico. Nossas avós entendiam isso empiricamente. O plástico gera eletricidade estática ao contato com o fio capilar, especialmente em ambientes secos, e essa eletricidade causa eriçamento, quebra e emaranhamento. A madeira é condutora suficiente para dissipar a estática sem a arrogância isolante do plástico. O chifre e o osso, materiais usados em pentes de alta qualidade até o século XX, têm composição proteica parcialmente similar à queratina e deslinam o fio sem criar atrito eletricamente destrutivo. O 13º truque é dormir com o cabelo trançado ou protegido por lenço de algodão ou cetim. A diferença entre o fronha de algodão convencional e o lenço de cetim pode parecer trivial, mas o coeficiente de atrito entre essas duas superfícies e o fio capilar é mensurável. O algodão tem fibras que se engancham nas escamas abertas da cutícula capilar durante o movimento noturno, que é contínuo e incontrolável. O cetim e a seda deslizam. Nossas avós que usavam lenços na cabeça para dormir estavam fazendo proteção mecânica do fio, não moda. O 14º é a infusão de alecrim como último enxágue capilar. O alecrim contém ácido rosmarínico e carnosol, compostos com propriedade vasoativa que estimulam a circulação periférica quando em contato com a pele. Uma pesquisa publicada em 2015 no periódico Skimed comparou o óleo essencial de alecrim com o minoxidil a 2% em participantes com alopecia androgenética e encontrou resultados comparáveis em termos de contagem de fios após 6 meses, com o alecrim produzindo menos coceira no couro cabeludo. Nossas avós ferviam um punhado de alecrim fresco em água, deixavam esfriar e usavam como enxágue final. Elas não tinham o estudo, mas tinham o resultado. O 15º truque é a fricção do couro cabeludo com uma toalha de algodão áspero antes da aplicação do óleo, o que chamavam de esfregar a cabeça. O que estava sendo feito, sem que soubessem nomear, era esfoliação mecânica suave do couro cabeludo, remoção de células mortas acumuladas sobre os ósteos foliculares, aquelas minúsculas aberturas por onde emerge o fio. Quando o ósteo está obstruído por células mortas e resíduos de produto, o fio novo encontra resistência para emergir. A fricção suave desobstrui esses canais. Não é preciso força. É preciso consistência. O 16º é a máscara de barro ou argila, que em comunidades rurais era frequentemente a argila retirada do solo de origem, peneirada e diluída em água. A argila tem carga eletronegativa e absorve resíduos de carga positiva que se acumulam no couro cabeludo, incluindo resíduos de tensoativos quaternários de condicionadores convencionais, metais pesados presentes na água da torneira e subprodutos do sebo oxidado. Era também usada como alternativa ao shampoo em semanas de repouso, o que mantinha a limpeza do couro cabeludo sem agredir o manto lipídico protetor. O 17º truque é o hábito de não usar borracha de amarrar diretamente no cabelo. Nossas avós amarravam o cabelo com fitas de tecido, com tiras de pano, com grampos de madeira. A borracha elástica corta microscopicamente o fio em cada amarração e em cada remoção. A quebra de fio que a maioria das mulheres atribui a ressecamento ou fragilidade genética é frequentemente quebra mecânica causada por pressão localizada de elástico em ponto fixo, repetida centenas de vezes ao longo dos anos. O 18º é a ingestão regular de caldo de ossos.
Nossas avós faziam caldo de ossos não como tendência de saúde, mas porque era a forma de aproveitar integralmente o animal. O caldo de ossos preparado por fervura longa contém gelatina, que ao ser digerida libera glicina, prolina e hidroxiprolina, aminoácidos precursores do colágeno tipo 4 que forma a membrana basal que âncora o folículo a derme. A deficiência desses aminoácidos compromete a integridade estrutural do folículo mesmo quando todos os outros nutrientes estão presentes. Era um alimento que chegava à mesa toda semana sem que ninguém precisasse saber de aminoácidos para entender que fazia bem. O 19º truque é expor o couro cabeludo ao sol da manhã por 15 a 20 minutos com o cabelo aberto. Não o sol do meio-dia, que danifica. O sol da manhã, de baixa intensidade ultravioleta. A exposição solar controlada estimula a síntese de vitamina D na pele do couro cabeludo, e receptores de vitamina D foram identificados nas células da papila dérmica folicular. A deficiência de vitamina D está associada a formas de alopecia em estudos observacionais modernos. Nossas avós que sentavam na varanda com o cabelo aberto pela manhã não estavam fazendo ritual. Estavam fazendo nutrição. O 20º é o hábito de pendurar a cabeça para baixo durante a escovação, o que algumas chamavam de escovar de cabeça para baixo. Quando você inclina a cabeça abaixo do nível do coração, o gradiente gravitacional aumenta transitoriamente o aporte sanguíneo para a região do couro cabeludo. É um efeito simples e de curta duração, mas quando repetido diariamente durante a escovação que já está acontecendo, acrescenta um estímulo circulatório sem custo adicional de tempo ou ingrediente. O 21º truque é a aplicação de óleo antes de lavar o cabelo, não depois. Esse hábito, comum em culturas indianas e africanas, é contraintuitivo para quem foi criado na lógica dos produtos modernos, que são aplicados sobre o cabelo limpo. Mas o óleo aplicado antes da lavagem serve como barreira protetora que impede que o shampoo alcalino penetre o córtex do fio e remova as proteínas internas junto com a sujidade. O óleo de cocô, especificamente, demonstrou em estudos de microscopia eletrônica redução significativa da perda de proteína durante o processo de lavagem quando pré-aplicado, em comparação com fios lavados sem pré-aplicação. Nossas avós chamavam de passar óleo antes de lavar e sabiam que o resultado era diferente. Agora sabemos por quê. O 22º é o consumo regular de castanhas e sementes cruas, especialmente a castanha do Pará. A castanha do Pará é a maior fonte alimentar conhecida de selênio biodisponível. O selênio é cofator da glutationa peroxidase, uma enzima antioxidante que protege as células foliculares do estresse oxidativo. 2 castanhas do Pará por dia fornecem a dose diária recomendada de selênio sem suplementação. Nossas avós comiam castanhas porque eram baratas, saborosas e disponíveis, e o couro cabeludo delas agradecia sem que ninguém percebesse a relação. O 23º truque é lavar o cabelo com shampoo apenas na raiz, nunca nas pontas. As pontas do cabelo são o segmento mais antigo e mais vulnerável do fio, e o shampoo não precisa chegar até elas porque a sujidade real se acumula no couro cabeludo e na raiz. O shampoo que escorre pelas pontas durante o enxágue é suficiente para limpar sem agredir. Nossas avós faziam isso instintivamente porque o comprimento longo que cultivavam era conquistado com anos de cuidado e qualquer dano às pontas era sentido imediatamente como perda irreparável. O 24º é o hábito de fazer inventário sazonal do cabelo, que algumas chamavam de cortar as pontas na lua. A parte lunar pode ser debatida, mas o hábito de cortar regularmente as pontas não pode. As pontas do cabelo são a região onde a cutícula está mais desgastada, onde o fio está mais propenso ao emaranhamento e à quebra ascendente. Uma vez que a ponta se parte, o dano sobe progressivamente pelo fio se não for interrompido pelo corte. Nossas avós que cortavam as pontas a cada 2 ou 3 meses não eram supersticiosas. Eram estrategistas do crescimento, porque entendiam que comprimento real é comprimento que se mantém, não apenas comprimento que cresce. O 25º e último truque é o mais simples e o mais difícil de vender como produto, a consistência sem resultado imediato. Nossas avós não esperavam resultado em 7 dias. Elas faziam o mesmo enxágue de alecrim toda semana, o mesmo óleo toda quinta-feira à noite, o mesmo caldo de ossos toda segunda-feira, não porque esperavam transformação imediata, mas porque haviam aprendido que o cabelo é uma estrutura biológica que responde a longo prazo ao ambiente que você cria de forma consistente.
O mercado cosmético moderno é estruturalmente incompatível com esse entendimento, porque produto que exige consistência de meses para mostrar resultado não vende bem em prateleira. Produto que promete transformação em 15 dias vende. E é exatamente essa incompatibilidade que tornou proibido, no único sentido real da palavra, o conhecimento que nossas avós carregavam. Qual desses 25 truques você já praticava sem saber que tinha nome ou explicação? Escreve nos comentários. O conhecimento das nossas avós não está perdido. Só precisava de alguém que parasse de tentar vender e começasse a explicar. Continue curando. Aviso importante: as informações apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educacional e informativo. Não constituem diagnóstico médico nem substituem a avaliação de um profissional de saúde qualificado. Resultados individuais variam conforme fatores genéticos, hormonais e de saúde sistêmica. Em caso de queda capilar intensa, súbita ou acompanhada de outros sintomas, consulte um dermatologista. Reações alérgicas a ingredientes naturais são possíveis e devem ser consideradas antes de qualquer aplicação tópica.